Salmo 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo. Ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Versículo 2. São grandes as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Em outra versão diz, dignas de estudo para quem as ama. Ou seja, se eu amo o Senhor, eu tenho prazer nas suas obras. Eu procuro conhecê-las. Versículo 5. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Em outra versão diz, dá alimento aos que o temem, sempre se lembrando da sua aliança. Ou seja, o Senhor revela a sua palavra para aqueles que o temem. O Senhor não permite que eles fiquem na cegueira espiritual, porque a palavra de Deus, ela não é interpretada com entendimento humano, mas sim revelada pelo Espírito Santo de Deus. E a gente sabe que a palavra de Deus é alimento. E o que é temer ao Senhor? É saber que Ele é justo e recompensa cada um segundo as suas obras. Portanto, se a minha vida com Deus está baseada somente aos domingos, quando vou ao culto, eu estou correndo um sério perigo, porque eu estou me aproximando do Senhor indevidamente. E a gente tem alguns exemplos na Bíblia sobre a falta de temor, como em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, onde a palavra diz que Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus e acabou tocando nela, porque os bois a deixavam pender. Aí no verso 7 diz, então a ira de Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E no verso 9 diz, e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Um outro exemplo da falta de temor a Deus, que é muito pouco falado, eu particularmente nunca vi ninguém falar sobre isso, mas está em Mateus capítulo 11, versículos do 2 ao 11, que diz assim, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras do Messias. Enviou a ele alguns discípulos para lhe perguntar, és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas aqueles que vestem roupas finas moram em palácios de reis. Então, o que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes afirmo que sim, alguém que é mais do que um profeta. É de João que a Escritura diz, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Eu garanto a vocês, de todos os homens nascidos de mulheres, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Para a gente entender melhor, a gente vai em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Aquele, porém, que tiver sua obra queimada, perderá a recompensa. Entretanto, o operário se salvará, mas como alguém que escapa de incêndio, ou seja, sem nada.
Então a gente sabe que quem trabalha para o reino de Deus e tem as suas obras aprovadas pelo Senhor, terá galardões, terá recompensas. Então imagina que João, ele trabalhou a vida inteira dele, anunciando o reino de Deus. No entanto, quando ele manda os discípulos dele perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Ele agiu aqui com uma tremenda falta de temor, afrontando o Messias. Então Jesus, com tristeza no coração, ele fala das obras de João e no final ele diz que nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Ou seja, aqueles que tiveram suas obras rejeitadas pelo Senhor, queimadas pelo fogo. O ladrão que morreu na cruz no último minuto serão maior do que João Batista. Portanto, a falta de temor, não temer ao Senhor, é muito perigoso para o cristão. A gente viu em 2 Samuel o exemplo de Uzá, que tocou na arca indevidamente. E hoje em dia, as pessoas não têm a noção, mas é muito pior. Porque hoje, nós, cada um de nós, que se apresenta para servir ao Senhor, somos a arca da aliança. Porque dentro de nós há o cajado de Moisés, que é a autoridade no nome de Jesus, o maná, que é o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e os 10 mandamentos, que é a palavra de Deus, que é o mandamento de Deus gravado em nosso coração. Portanto, se eu me apresento para servir ao Senhor, devo buscar obedecer aos seus mandamentos. E o primeiro mandamento é amá-lo sobre todas as coisas. E se eu amo, eu tenho prazer nas suas obras e busco conhecê-lo. Mas não adianta eu amar o Senhor, não adianta eu ter um grande ministério, não adianta eu pregar para multidões, ter dons espirituais, se eu não tenho o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o alimento do cristão. Como estamos vendo no versículo 5, que diz: dá alimento aos que o temem. Portanto, não ter o temor do Senhor significa não ter a palavra revelada. Versículo 6. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. Em outra tradução, ao seu povo mostrou a força do seu agir, entregando-lhe a herança das nações. E por último, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre.